Como você sabe, no concurso unificado do TSE, nós teremos vagas para o cargo de técnico e analista judiciário. O cargo de técnico judiciário, no momento, exige qualquer formação de nível superior. Inclusive, pode ser tecnólogo. Tecnólogo é aquele curso ali de 2 anos que você faz, né? E ele te dá ali o diploma de formação de nível superior. Então você não precisa ter uma graduação de 4, 5 anos para fazer o cargo de técnico. Pode ser até mesmo tecnólogo. E do outro lado, nós temos o cargo de analista. Só que o cargo de analista ele tem várias especialidades. Tem o analista judiciário da área judiciária, que exige a formação em direito. Não é necessário ser inscrito na OAB, ter passado na prova da OAB, não. Basta ser bacharel em direito. Temos o analista judiciário da área administrativa, que pode ser qualquer formação de nível superior, inclusive o tecnólogo. E temos o analista judiciário, que é de área especializada. Por exemplo, analista judiciário, psicólogo, enfermeiro, médico, engenheiro, assistente social, arquiteto, dentre outros. A propósito, uma pergunta. Escreve aqui embaixo nos comentários qual é o cargo que você está focando neste momento. Talvez você vai fazer os dois, né? Tudo bem, mas fala assim, ó, o principal, assim, que eu acho que tem mais chance é o cargo X. Escreve para mim aqui, porque depois eu vou mapear isso e vou gravar vídeos específicos sobre esse direcionamento. Pode ser? Escreve aqui nos comentários. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais é a seguinte. Professor, eu devo estudar para o cargo de técnico, analista, ou eu faço os dois? Eu, Fabiano Pereira, quando comecei lá atrás, meu desejo sempre foi passar no cargo de analista. Entretanto, eu percebi, especialmente no início da preparação, que eu não tinha condições de tempo, especialmente, para passar no cargo de analista. A gente teria vários concursos de técnico pela frente, né? E eu não tinha muito tempo para estudar, eu teria que focar inicialmente num conteúdo menor, que era o conteúdo de técnico. Então, primeiro eu passei para técnico judiciário, somente depois é que eu passei para analista. E hoje, a maioria das pessoas está na mesma situação. Muitos querem, né, lógico, cargo de analista, que paga melhor, mas não tem tempo, porque estudou 3, 4 horas por dia e a previsão é de que o edital já seja publicado agora, em fevereiro, com provas em maio. Talvez atrase um pouquinho, edital em março, provas em junho, mas já está chegando. E aí, nesse caso, o meu recado para você é o seguinte: cuidado! Você que está começando agora, ou você que já até estuda há um bom tempo, mas está com percentuais muito ruins de acerto nas questões, percentuais ruins, na minha opinião, são aqueles abaixo de 80%. Você estuda um conteúdo, quando você vai resolver questões, aquele conteúdo que você já estudou, você acerta 70%, 75% das questões, isso é muito ruim. Então você tem que pensar bem se vale a pena você continuar estudando para analista, por causa do tempo e os seus percentuais de acertos que estão muito baixos. Eu particularmente recomendo nesse caso que você mantenha o foco no cargo de técnico e à medida que você for avançando, você vai se conhecendo um pouco melhor, vendo como está a sua produtividade. Saiu o edital, aí você toma a decisão final. Vai valer a pena acrescentar disciplina de analista ou eu continuo estudando para técnico? Isso você consegue tomar uma decisão mais assertiva quando sair o edital. Pois é, professor, mas essa é a minha grande dificuldade, porque nem essa decisão eu consigo tomar, porque eu não consigo gerenciar os meus percentuais de acertos, eu estou errando muitas questões, apesar de já estar estudando há muito tempo. Eu posso te ajudar a resolver isso, não preocupa não. Vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Deixa o restante com a gente, viu? Vamos elaborar o seu planejamento de estudos, vamos te ensinar a estudar, vamos acompanhar a sua evolução dos percentuais de acertos, enfim, a parte chata e burocrática fica com a gente, aí você vai só sentar a bunda na cadeira e estudar. Se quiser mais informações, preenche o formulário que está aqui, que em breve eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para te explicar com mais detalhes como funciona a mentoria. Eu sei que tem muita gente que está analisando o seguinte, ó, eu vou fazer para os 2 cargos. Mas eu vou focar, por exemplo, no cargo de técnico e vou fazer o cargo de analista judiciário só por fazer. Cuidado com esse negócio de fazer para o cargo X só por fazer. Ah, professor, mas por que você fala isso? Porque, na minha opinião, o nível das questões do cargo de técnico vai ser praticamente o mesmo nível das questões do cargo de analista, já que o cargo de técnico agora exige formação de nível superior também. Olha, eu até concordo. Eu acredito que o nível das provas de técnico vai vir muito parecido com o nível das questões de analista. Só que analista tem uma quantidade de conteúdo muito maior do que para o cargo de técnico. E um ponto que às vezes as pessoas não levam em consideração, e isso aqui é crucial. Vamos supor que você está indo muito bem na sua preparação para o cargo de técnico. Aí sai o edital. Quando o edital sai, lá é informado que as provas de analista serão na parte da manhã
e as de técnico serão na parte da tarde. Nesse caso, você pode sim se inscrever para os dois concursos. Um é de manhã e o outro é à tarde. Só que aí é que está o grande desafio. O seu foco é no cargo de técnica, as provas serão à tarde. Mas na parte da manhã é a prova de analista que você não se preparou bem para aquela prova. Começa a queimar alguns bilhões de neurônios. E aí tenta resolver, não consegue, avança, não consegue, se cansa muito na prova na parte da manhã, sai correndo da escola porque já tem a prova na parte da tarde, a prova é em uma outra escola, num outro local, e aí chega na prova na parte da tarde, que é a prova que você tanto esperava, que estava bem preparado, bem preparada, que é a prova de técnico. E o que acontece? Por causa do cansaço mental, você não consegue atingir a sua meta de acerto na prova, porque você acaba errando muitas questões de bobeira pelo cansaço mesmo. Então pensa nisso, porque na minha mentoria eu vi isso demais acontecer. Pessoas que estavam muito bem preparadas para o cargo de técnico, fizeram a prova de analista na parte da manhã e ficaram assim, completamente exaustas. Quando foram fazer a prova na parte da tarde, se lascaram. Erraram questões que elas não errariam, digamos assim, no modo regular de prova, né, de uma maneira normal, acabar errando pelo cansaço. Talvez, não sei se é a sua situação, não valha a pena fazer a prova de analista de manhã e a prova para tarde, se você vai fazer de analista só por fazer. Se você já fez teste anterior, não, para mim é tranquilaço, eu consigo as duas provas de manhã e de tarde, eu não canso, para mim é tranquilo, vai em frente. Mas se você já percebeu, quando você faz prova de manhã para analista, à tarde você fica o bagaço da cana, talvez não seja a melhor opção. Mas o contrário, aí sim, talvez seja bom. Se a prova de técnico for de manhã e de analista for à tarde, aí chuta o balde. Porque à tarde o que vier é lucro.